E aí, meu povo? Hoje nós vamos falar sobre abandone sua autoconfiança. Código na mesa, entretenimento, palavra de Deus, vários direcionamentos. Eu sou André Martins e você está em 21 dias de direcionamento. E hoje nós vamos falar sobre autoconfiança em Cristo. Tem nada a ver com a sua autoconfiança. Tem nada a ver com você. É sobre confiar nele, confiar em Deus. É sobre isso. Porque como que nós já podemos começar aqui? A gente sempre ouve os coaches falar para a gente resgatar a nossa autoconfiança. E isso é interessante porque o que significa autoconfiança? Autoconfiança significa confiança em si próprio. Autoconfiança significa segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Percebe-se que quando a gente começa a relacionar com Deus, quando a gente começa a caminhar, viver a nossa vida, nós somos direcionados a colocar a nossa confiança no Senhor. Quem confia em si próprio, não dá para viver o Salmo 23, porque o Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem confia em si próprio, não dá para viver o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Percebe-se que na Bíblia, nas histórias, homens que confiaram em si mesmo sempre caiu. Homens que confiaram em si mesmo sempre se deram mal. Davi confiou em si mesmo. Ele adulterou, mandou matar. Noé confiou em si mesmo, se embebedou, caiu. Sansão confiou em si mesmo, caiu. Vários homens caíram por confiar em si mesmo. E nós temos que tomar esse cuidado, porque a confiança em si mesmo é uma loucura. E olha para você ver o que a Bíblia diz em Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nós confiar em si mesmo nos distancia de Deus. Nós colocar a nossa segurança nas nossas habilidades, no que eu sei fazer, na minha especialidade, me distancia do Senhor. Automaticamente é gerado em mim um orgulho. E o Deus está falando aqui: maldito é o homem que confia no homem. E muitas vezes nós usamos esse versículo para transferir, para não confiar em outras pessoas. Mas é maldito o homem que confia em si mesmo, na sua força. Ele vai se afastar do Senhor. E isso é um problema porque quando nós começamos a confiar em nós mesmos, nós nos tornamos, nós nos colocamos no lugar de Deus. Então o que nós devemos fazer? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Nós devemos abandonar. Isso é uma loucura, mas pensa comigo. Leva para o bom sentido, abandone a sua autoconfiança. Pois é um erro acreditar que você tem controle sobre a sua própria vida. Olha para você ver o Covid. Quem esperava que um simples vírus faria o que faria com a minha vida e com a sua vida? De nos colocar presos dentro de casa, de matar milhões e milhões de pessoas, de mudar toda uma geografia, toda uma história de uma humanidade. Um vírus. Olha para você ver o que um mosquito da dengue faz. Então nós precisamos entender que a vida é imprevisível e que nós não temos controle sobre ela. Agora percebe para você ver a fala das pessoas. Lá em Tiago 4,13, fala daqueles que dizem assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Percebe-se que esse homem ou essa mulher, essas pessoas que Tiago estão falando, são pessoas que estão fazendo vários planos, como se elas tivessem totalmente controle sobre a vida delas. E muitas vezes nós fazemos isso. E nós precisamos entender que Deus não tem nada contra os seus planos, os seus projetos. Ele quer que você entenda que não depende de você que as coisas aconteçam.
O amanhã não te pertence. Você já ouviu isso? O amanhã pertence a Deus e isso é real. Muitas vezes nós queremos ou nós achamos que por causa da nossa boa administração, nós achamos que tudo vai dar certo, que tudo vai correr do jeito que eu quero. E você precisa entender que Deus não se molda aos nossos planos. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É Salomão, no auge da sabedoria, falando para nós, o homem mais sábio. Ele está falando, confia no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu ser. E não caia no erro, não fique apoiado no seu próprio entendimento, porque senão você vai cair. Aí ele vem no versículo 7 e fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Olha para você ver o que ele está falando. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. Você precisa abandonar sua autoconfiança para confiar no Senhor. Que é Ele que te livra, é Ele que te levanta, é Ele que te dá a oportunidade de acordar todos os dias e ir trabalhar. E nós muitas vezes achamos que dependemos de nós. E não é assim. A vida não é assim. E nós precisamos cair na real. E nós temos que parar de ser sábio aos nossos próprios olhos. Porque muitas vezes você acha que tá certo e quando você cai no buraco, quem que você clama? Muitas vezes é a Deus. Muitas vezes você pede socorro a quem? Por quê? Porque você viu que você errou, você viu que você deu mole. E ele está falando assim, não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas ele deixa duas chaves. Tema ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer a Deus, meu irmão. Então você quer prosperar, você quer vencer, você quer romper? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor e o outro conselho, afaste-se do mal. O temor ao Senhor vai te afastar do mal de confiar em si mesmo, do mal de confiar nas suas próprias habilidades, do mal de acreditar que é você que conduz e resolve tudo. E não é assim. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos e necessitamos de Deus. Então, que você venha entender isso. A sua autoconfiança tem que estar baseada em Cristo. A sua confiança tem que estar enraizada em Cristo. Para quando você estiver em uma situação difícil ou uma situação boa, você venha dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus possa te abençoar. Que Deus venha nos livrar da autoconfiança que nos afasta do Senhor. Mas que a nossa confiança venha estar totalmente depositada em Jesus. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe e que nós venhamos estar no próximo vídeo. Deus abençoe você. É nóis.